Em 2 semanas eu fiz a segunda melhor marca da história do Brasil no obstáculo, que é 9,31. Só fica atrás da Tatiane Raquel, que é 9,24, se não me engano. E fiz a 5ª melhor marca da história do Brasil, de todos os tempos, nos 5.000 metros, que é 15,43. Então, só 4 mulheres no Brasil correram melhor do que eu, né, na história. De 2016 em diante, eu fiz o ciclo olímpico visando a maratona. Em 2019, o ano anterior da Olimpíada, foi um ano bem engraçado porque eu conquistei 5 vagas para a seleção brasileira de atletismo. Quando você tem uma lesão, parar não é o caminho. Porque se você parar, você vai ganhar peso, você vai ficar desanimado, você vai perder o foco. E aí aquela lesão vai piorar ainda mais. Pode se alongar o processo de recuperação. Bom, vamos lá. Esse é o canal Ortho Talks. E meu nome é Jorge Petri, eu sou ortopedista, também sou atleta. Aqui nós vamos falar sobre medicina, saúde, esportes, ortopedia de forma de 360 graus. Hoje nós temos o nosso primeiro episódio da primeira temporada, uma convidada especial, um convidado especial também, atleta multicampeã, olímpica, militar, e pode se apresentar para nós, Simone, amiga também. Obrigada, Dr. Jorge, um carinho imenso fazer parte dessa história aí da Ortho Talks. Eu sou Simone Ponte Ferraz, atleta olímpica, Tóquio 2021, e em meio a tantas dificuldades, cheguei aos Jogos Olímpicos de Tóquio e estou aí para dividir um pouquinho da minha experiência de atleta profissional de educação física também, e atleta das Forças Armadas da Marinha do Brasil. Aí é responsa, hein? Hidalgo, também atleta, CEO, marido, então, se apresente. Marido, torcedor, CEO da SPF Running, assessoria esportiva da nossa atleta olímpica, Simone Ponte Ferraz. Então, como estava falando antes aqui de iniciar o programa, testemunho ocular de todo esse processo de trajetória, desde a criação da assessoria esportiva e de toda a carreira profissional da Simone até os Jogos Olímpicos de Tóquio. As Olimpíadas, Simone, foram talvez o auge, mas antes da gente chegar lá, queria saber como tudo começou. Da onde você saiu, se você estava lá morando na colônia, lá no interior, ou te descobriram, você se descobriu, como que começou essa história de atleta? Eu sempre tive uma infância muito ativa lá em Ponte Serrada, né? A gente veio do interior, então não tinha carro para se locomover, então era a pé mesmo. Inclusive o Hidalgo conhece aí os percursos do interior até a cidade, onde eu percorria quando criança. E aí, então, eu iniciei na educação física escolar, com incentivo da professora Janice Giassi, profissional de educação física, que chegou lá em Ponte Serrada com a ideia do atletismo escolar. Então, dali para frente, eu comecei a me destacar nas competições estaduais ali, regionais, e eu coloquei como objetivo e propósito de vida que eu queria sair da cidadezinha do interior e ir para uma cidade grande para praticar o atletismo e para, através do atletismo, me transformar, né, numa pessoa melhor, numa profissional, porque eu entendia que lá no interior eu não tinha tantas oportunidades como eu poderia ter num grande centro. E aí, primeiro eu competi por Xanxerê, cidade vizinha, depois de Xanxerê consegui ir para Jaraguá do Sul. O professor Adriano me recebeu lá em Jaraguá, me levou para lá, me deu as condições ideais iniciais para que eu pudesse me desenvolver no atletismo. Então, foi um processo longo, foi muito mais que um ciclo olímpico, que é 4 anos, foi uma história, foi uma vida. Então, eu saí de Ponte Serrada com 16 anos de idade e eu cheguei no alto rendimento com 28 anos de idade. Então, a trajetória foi de muita persistência. E você montou a assessoria, ao mesmo tempo, você terminou a faculdade, continuou treinando, se destacando no atletismo, montou a assessoria. Eu sempre fui uma atleta conhecida a nível estadual, sempre me destaquei. Com meus 17, 18 anos, eu fui medalhista em campeonatos brasileiros também, mas eu nunca fui um fenômeno.
Então, eu entendia que eu precisava me formar na faculdade e, através do esporte, né, fazer alguma coisa para que pudesse incentivar as pessoas a estarem inseridas no exercício físico. Então, em 2011, eu me formei, eu tinha 21 anos, e eu fui trabalhar na academia da Arcepum, lá em Jaraguá do Sul, que é uma academia dos funcionários públicos. E aí, dentro dessa academia, no horário de pico, era uma academia muito cheia. E aí, o presidente lá da associação falou para mim: Simone, você tem que criar algo que as pessoas saiam da musculação e vão fazer outra aula. E aí, então, eu já corria, já participava das provas de rua, já tinha esse conceito de grupo de corrida, não era assessoria esportiva, era apenas grupo de corrida, e eu criei o primeiro grupo de corrida dentro da academia da Arcepum, e a gente treinava num campo de futebol. E existe esse campo até hoje ali no Champagnat, para quem mora ali no bairro Amizade, conhece. E aí, então, foi o primeiro grupo de corrida da Simone Ponte Ferraz. Aí, logo depois, eu conheci o meu esposo, o Hidalgo, e a gente se encontrou em algumas corridas, e foi ali que a gente se conheceu, e juntos, né, a gente foi pesquisar as grandes capitais, né? Então, viemos a Curitiba, fomos a Florianópolis, a São Paulo, participamos de algumas provas, visitamos algumas assessorias de corrida que nos encorajaram a gente desenvolver a nossa assessoria, um novo conceito de corrida que foi levado para Jaraguá do Sul. Paralelo a isso, ao desenvolvimento da SPF, eu sempre continuei nativa, treinando, disputando campeonatos estaduais, Troféu Brasil, mas na época eu figurava, né, nos campeonatos nacionais, mas como participação. Participar para estar entre as melhores. Você quis incentivar e acabou se tornando um grande exemplo. Então, parabéns para vocês por ter construído isso. Mas, e aí veio o desejo olímpico, da onde? Em 2016, com os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, eu ganhei de presente um par de ingressos, eu e o Hidalgo, para assistir os Jogos Olímpicos do Rio. E lá fomos nós assistir, sem ter nenhuma pretensão, né, emocionados por estar nos Jogos Olímpicos. Eu jamais imaginei que eu pudesse estar lá como espectador assistindo aquele momento. E justamente no dia que a gente foi assistir os Jogos Olímpicos do Rio, era o dia da prova de 3.000 metros com obstáculos, as eliminatórias. E aí a gente assistiu, eu olhei aquilo, fiquei emocionada, porque eu já corri a prova de 3.000 metros com obstáculos. E aí eu falei pro Hidalgo: nossa, seria um sonho eu estar nos Jogos Olímpicos. Porque todo atleta treina para chegar nos Jogos Olímpicos, para chegar num campeonato mundial, num campeonato sul-americano. Aquele atleta que não tem esse sonho em vestir a camiseta da seleção brasileira é um atleta amador, que vai só ter o esporte como uma ferramenta ali para se movimentar. Agora, o atleta que corre sangue nas veias, ele vai dizer para você: eu quero chegar nos Jogos Olímpicos, eu quero chegar num campeonato mundial. E, na verdade, daí, Hidalgo, você estava lá junto. Hoje a gente vê as meninas, até você tem umas pupilas, depois pode contar pra gente, de 15, 17 anos, já almejando seleção. E nessa época você já tinha 20 e pouco, você já se considerava um pouco mais velha. Sim. E aí precisava do seu apoio também. Exato. Vocês conversaram e decidiram, é o momento. Decidimos na arquibancada do Engenhão, assistindo às Olimpíadas do Rio. O que nós vamos fazer, o que é necessário para que você possa eventualmente estar na próxima Olimpíada, que era dali a 4 anos em Tóquio, né? Ninguém sabia que no meio do caminho teria uma pandemia e que passaria por um ciclo de 5 anos, né? Esse ciclo de preparação. Mas, além do ciclo de preparação, nós não tínhamos nada, né? Exceto o treinador e exceto a vontade dela em continuar treinando e melhorando enquanto atleta.
mas praticamente pouquíssimos patrocínios, não existia uma estrutura de equipe multidisciplinar, não existia nada, né? E os próprios clubes de atletismo aqui em Santa Catarina, da qual ela representava, são clubes que têm estruturas limitadas quando se fala em comparação com Rio São Paulo, né, que é o eixo do atletismo brasileiro internacional. E nessas viagens a gente percebeu que esses clubes eles têm uma vantagem. E essa vantagem é o aporte de equipe multidisciplinar, material técnico desportivo, enfim, implementos, planejamento, calendários. E nós tivemos que ir atrás disso tudo, né? Uhum. E a gente quis fazer um projeto olímpico visando realmente chegar em Tóquio em 4 anos. E graças a Deus deu certo. Mas assim, deu certo por um N fatores, que até vindo para cá hoje a gente estava falando sobre isso, que a pandemia talvez tenha até ajudado, né? Porque levou a preparação para mais um ano. Teve os revés, né? Que depois ela vai contar. Ela estava se preparando para a maratona e depois foi mudado para o 3.000 com obstáculo. Mas assim, analisando tudo isso, como tudo parou, o mundo inteiro parou, as corridas de rua pararam, então precisava fazer as marcas necessárias para ser convocado pela seleção. Isso tudo não foi possível na rua, mas foi possível na pista. Então a gente no carro conversando, a pandemia atrapalhou ou ajudou? Uhum. Se não fosse a pandemia, será que teria dado certo? Né? Uhum. A gente nunca vai saber, né? Só se entrasse numa máquina do tempo e pegasse uma vida paralela. Mas o fato é que a formação de uma equipe técnica multidisciplinar da nossa cidade, ortopedista, fisioterapeuta, exames de sangue, laboratórios, tudo isso, farmácia de manipulação, que fazia toda a suplementação esportiva. Nós tivemos que ir atrás disso tudo que os clubes grandes dão para os atletas de alto rendimento. Né? Claro que naquele momento ela ainda não era atleta de alto rendimento, mas assim, os clubes não davam essa perspectiva, então nós tivemos que correr atrás. Só voltando no contexto, não sei se as pessoas lembram, quem está assistindo, que a Olimpíada de 2020 foi em 2021. Exatamente. Né? Então é por isso que a gente está falando que ganhou um ano de treinamento. Que ganhou um ano de treinamento. Eu lembro que em 2020 eu comecei a treinar com você, inclusive, lá na assessoria, e as pessoas, às vezes, na sacada... E a gente tinha que correr de máscara, né? Sim. E aí você tinha que correr com a pessoa da sua assessoria uns 5 metros, e não podia ninguém andar atrás, porque senão podia respingar alguma coisa, e as pessoas na sacada brigavam com a gente. Xingando. Então, enfim. Foram momentos tensos. Mas seguimos com a saúde e treinando. E aí teve um porém. Você era da maratona e veio para os obstáculos. Mudou então, tudo. Eu gostaria de enfatizar 2 aspectos, né? Primeiro foi o material humano. As pessoas que compraram a ideia comigo, né, junto à equipe multidisciplinar, onde eu era uma atleta era uma atleta comum. E eu me tornei uma atleta extraordinária, porque chegar nos Jogos Olímpicos é algo extraordinário. Então, teve pessoas que lá atrás acreditaram, né, que foram profissionais da área da saúde, que me deram todo o suporte quando eu precisei em consultas, em suplementação, em estrutura, em recovery, em recuperação. Então, eu acho que isso foi primordial para que eu pudesse chegar nos Jogos Olímpicos. E eu escolhi a maratona porque quando eu estava lá assistindo as Olimpíadas, eu corria pista, sim, eu era atleta de pista, mas a gente se baseou pelo ranking, né, pelos índices que as atletas tinham que obter a marca para estar nos Jogos Olímpicos. Então, analisando aquele ranking de índices, de tempos, eu pensei, olha, a maratona é mais real para mim, para minhas possibilidades. Então, de 2016 em diante, eu fiz o ciclo olímpico visando a maratona. E em 2019, o ano anterior da Olimpíada, foi um ano bem engraçado, porque eu conquistei 5 vagas para a seleção brasileira de atletismo,
E aí, nessas convocações, eu fui desde o cross-country, maratona, atletismo de pista, pan-americano, e eu competi em 2019, nos Jogos Sul-Americanos, eu fui terceira no 3.000 com obstáculos. E depois, na metade do ano para frente, eu fui para o Sul-Americano de Maratona, e eu também fiquei em terceiro no Campeonato Sul-Americano de Maratona, fiz a minha melhor marca, inclusive perpetua até hoje, 2:38:10 eu tenho como marca na maratona, e aí eu estava treinando para maratona. O prêmio que eu ganhei lá em Buenos Aires foi, na época, $1.000. Eu guardei esse $1.000 e eu falei, eu vou pagar o meu camping com esses $1.000. Olha que engraçado. E aí, em 2020, eu tive mais patrocínios ali que me deram suporte. Eu consegui ir para Altitude. E quando eu estava em preparação lá na Altitude para a maratona de Hamburgo, estava com a vaga garantida, veio a pandemia. Então eu gastei aqueles $1.000 e mais o dinheiro do patrocínio que me ajudou com as passagens, enfim, e não teve, né? Eu tive que voltar para casa. Então eu fiquei muito brava, muito, muito chateada, muito triste, porque não tinha mais maratona no mundo, o mundo parou, não tinha mais competições. E aí eu voltei para casa muito chateada. Porque eu sonhava com aquele momento, eu queria estar nos Jogos Olímpicos, eu tinha me dedicado tanto e parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Só que eu cheguei em casa e aí o Hidalgo me ajudou a voltar, né? E aí ele falou assim, Simone, continua treinando, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, entre as nossas conversas, as nossas tomadas de decisões, naquele momento, eu percebi que eu precisava também mudar de treinador e buscar um treinador que pudesse me levar mais longe em questão de oportunidades, de conquistar vagas para entrar nas provas maiores. Então, foi tomado várias decisões ali que foram assertivas. E todo mundo que fez parte do processo continuou fazendo, porque ninguém apaga uma história, né? Mas as mudanças também foram para melhores. E aí, eu treinei ali no tempo ali da Olimpíada com o professor Cláudio Castilho, e ele falou para mim assim, Simone, às vezes a prova que a gente quer correr não é a prova que vai te levar mais longe. E eu nunca vou esquecer disso. Uhum. E aí, então, ele me treinou para o 3.000 com obstáculo. E eu tinha corrido em 2019 10:05 no obstáculo, e eu corri no início de 2021, com pandemia e tudo mais, 9:45. O que eu subi muito no ranking mundial. Naquela ocasião, o índice era 9:30 para os 3.000 com obstáculos, só que não tinha 45 atletas no mundo que corriam 9:30 naquela ocasião. Então, 22 atletas entraram para os Jogos Olímpicos de Tóquio pelo índice, que era 9:30, e as outras 23 vagas foi pelo ranking mundial. Então, eu conquistei a vaga para os Jogos Olímpicos pelo ranking mundial, que é uma soma de provas. Então, não é só uma marca, né? Mas aquela marca do sul-americano me colocou muito bem posicionada no ranking mundial. E eu consegui conquistar a vaga e ir para os Jogos Olímpicos, mas foi uma batalha, porque até 2020 eu treinava para maratona, estava certa de que eu iria fazer esse feito na maratona, e aí, com todo o movimento, com toda a problemática da pandemia mundial, eu tive que me reinventar, e eu acho que me saí muito bem. Muito bem, muito bem. A leitura que a gente fez na época, Jorge, foi a seguinte, tudo fechado, né? Lockdown. A gente pensou, quando que as corridas de rua vão voltar? Provavelmente uma das últimas da fila, porque não era atividade essencial. Então, assim, quando que nós vamos poder de novo entrar numa corrida de rua com uma multidão de pessoas correndo? Nem se falava ainda em vacina direito. Então, até a vacina ser produzida, até ser colocada em alta escala, nós falamos assim, isso não vai acontecer tão cedo. E até aquele momento também não existia nada oficial sobre prorrogar os Jogos Olímpicos para mais um ano. Isso ficaram enrolando porque ninguém queria prorrogar. Todo mundo estava
acreditando que a pandemia ia ser resolvida um pouco mais rápido do que se imaginava no primeiro momento. Não, a vacina vai chegar rápido, todo mundo vai se imunizar e vamos para frente. Vida que segue. Quando viram, né, que a produção mundial daquele medicamento ia demorar, nós pensamos, corrida de rua tão cedo não vai acontecer. Quem fez a marca, quem tinha as marcas no ranking mundial, estava dentro. Quem não fez não teria oportunidade para fazer. Entrar num avião, né? As viagens aéreas estavam bem limitadas. Agora, o atletismo de pista, ele seguiu uma normativa diferente, até também por causa dos Jogos Olímpicos. Quando veio a prorrogação de 1 ano para os Jogos Olímpicos, né, Simone, eles estenderam mais, 6 meses o prazo para obtenção das marcas exigidas para as Olimpíadas. Se eles estenderam 6 meses, eles tinham que promover algo para que isso acontecesse. E daí no atletismo de pista é menos pessoas, né? Não é uma maratona que envolve lá uma multidão. Chegou-se a cogitar na época de fazer maratona só selecionando atletas de elite, mas pensa em todo o trabalho que ia ter, né? Então, o atletismo de pista ele ficou mais viável, porque daí as competições foram liberadas. Claro, tinha todo o distanciamento, tinha que fazer teste, né? Se dava o teste positivo, não podia participar. Então, assim, ficava sempre naquela tensão, porque não podia acontecer nada, literalmente, né? Se você pegasse a Covid, você não competia, estava fora. Então, assim, olha, foi tenso o negócio. Lembrando que vocês estavam indo para o olho do furacão, que era a Ásia, né? Sim. Então, a gente não sabe, não era a China, mas era Japão, né? Exatamente. E aí ficava nessa incerteza. Mas, eu queria te perguntar uma outra coisa, que, assim, nessa transição, velocidade, força, potência, você tinha da maratona. Que foi mais difícil ali para passar para os obstáculos? Se eu não me engano, os obstáculos têm até um nome mais técnico, não tem? Steeplechase. Isso aí. Como eu já competia sempre o obstáculo, então eu tive uma certa facilidade, né, em adaptar o treinamento. O caixote foi mais difícil? Na verdade, água. Assim, a parte técnica da prova, ela não é para qualquer um. Então, muitos atletas brasileiros vão correr a prova de 3.000 metros com obstáculo porque, o tempo é fácil em relação a uns 5.000, a uns 10.000, mas não é. Porque 5 voltas o obstáculo, todo mundo corre. As 2 últimas voltas e meia, o último 1.000, pula um macaquinho nas costas ali e você começa a correr em câmera lenta. A prova, ela automaticamente vai eliminando os atletas que não estão tão preparados. Então, assim, eu tive tempo ali de me preparar. Quando eu decidi que eu ia correr o obstáculo, eu foquei nas minhas deficiências ali, de parte técnica. Tive, sim, dificuldades, né? Tenho muito a melhorar ainda, né, na parte técnica do obstáculo, mas assim, quanto menos você errar, melhor você corre. Então, esse é o segredo do obstáculo. A prova você perde para você mesmo, né, não tem adversário, porque se você acertar, correr direitinho, você vai fazer uma boa marca. Agora, esse treinamento que você fez, que você citou antes, que você falou que foi para o camping, na altitude, por que essa escolha? Por que não, por exemplo, ir para a África, para o Quênia? Por que altitude? Colômbia, né? Na época, para a nossa realidade aqui, a Colômbia, ela fica muito prática, muito acessível. Eu não conhecia nenhum camping naquela época, então foi a minha primeira experiência. E foi meio traumática por conta da pandemia, então eu fui para lá, não conhecia ninguém. Na verdade, eu até convidei um amigo meu do atletismo, ele foi junto, me ajudou ali nos treinos, a gente treinou junto, e aí fomos impossibilitados de terminar o camping e ver se realmente surtiu o efeito que a gente espera, né? Então, foi esse meu primeiro contato, né, do treinamento na altitude. Então, em 2021, eu não voltei para a Colômbia. Em 2022, eu retornei para lá. E daí foi um ano, assim, que eu treinei, investi
novamente, fui para lá e eu pensei, nossa, esse ano vai ser o ano da minha vida, porque eu tô fazendo tudo certo, as coisas estão fluindo, pós-Olimpíada, enfim. E daí, naquele ano, eu lembro que eu corri 9:45 e 11, eu melhorei apenas na casa decimal, né? Então, assim, eu fiz todo o processo e eu igualei praticamente a minha melhor marca, eu melhorei só uns milésimos de segundos, e depois daí eu tive a oportunidade de ir para a Europa, competir em vários países, né, fui também para os Estados Unidos no Mundial de Oregon, que foi uma experiência incrível, e eu fiquei muito próxima, eu fui uma atleta em 2022 muito consistente, eu fiquei bem próxima dos meus melhores resultados. E aí, em 2023, foi onde de 9:45 eu corri 9:36 em Budapeste, na Hungria. E aí eu fiquei muito feliz, assim, cada ano eu estava melhorando um pouquinho. E novamente, em 2023, eu fiz o mesmo caminho, fui para a Colômbia, fiz o treinamento ali na altitude, porque treinar na altitude e depois descer para o nível do mar tem um efeito fisiológico muito bom, aumenta os glóbulos vermelhos, a gente tem aquele efeito de correr com mais facilidade, né? Falando assim, sem explicar muito fisiologicamente. Então, você treina na altitude, você sofre bastante, e quando você desce para competir a nível do mar, a tua performance melhora pelo efeito fisiológico. Então, de 2020, que eu só treinei ali 17 dias, foi a minha primeira experiência. Depois, 2021, que eu não fui para altitude. 2022, eu fui e só igualei a minha marca. Então, em 2023, eu melhorei bastante. Então, ali começou a surgir os efeitos positivos, né? E aí, mostra para todo mundo como a gente tem que ter paciência no processo. Que você vai evoluir 1 segundo ou 10, mas precisa de tempo, né? E muitas vezes você treina e só mantém, e o que também é positivo, porque envolve muitos fatores fisiológicos, emocionais, mental, calendário de competição, planejamento, estratégia, tudo. O esporte, ele é muito complexo. Lesões, né, que é um tema que a gente também tem que lembrar, né, que o atleta de alto rendimento, ele é exposto a todo momento ao extremo. Então, chega um momento que o corpo às vezes não aguenta, né? E aí, então, fui aprendendo o caminho para melhorar as marcas. Foi isso que aconteceu ao longo da minha trajetória. Então, em 2023, quando eu corri lá em Budapeste, na Hungria, 9:36, eu falei, nossa, que perfeito. E aí vem um outro detalhe, que eu melhorei muito e eu fiquei fora do campeonato mundial naquele ano. É frustrante. Em 2022 eu fui para Oregon, mas em 2023 eu treinei tanto, melhorei e fiquei fora. Porque aí teve uma mudança a nível mundial que todo mundo melhorou. Eu melhorei, mas as minhas adversárias, com mais estrutura, com mais recurso, com mais oportunidades de competições, melhoraram também, e o ranking ficou muito forte e acabei que fiquei de fora ali do campeonato mundial. Chorei uma semana, acho que foi a semana mais triste da minha vida, mas passou. E aí, então, voltando aí à linha do tempo, eu quero aproveitar também para daí contar, né, como foi o salto de 9:36, né, para depois... Só voltando um pouquinho, eu queria saber dessa parte da altitude, quando você é profissional, você, elite, você sente essa diferença quando você volta para a linha do mar, vamos dizer. Isso. Você acha que os atletas amadores podem ter essa performance também? Você foi junto, né, Hidalgo? Você pode contar. Não tô te chamando de amador, perto da Simone, sim, mas... Com certeza. Você chegou a treinar lá? Percebe alguma diferença? Percebe. Eu nunca fui, por isso que eu... É bem nítido a diferença. Você cansa muito mais lá. Cansa muito mais. A primeira semana, você parece que não sai do lugar. Parece que você parece um astronauta, assim, é uma coisa engraçada. E depois o treino vai fluindo de uma maneira assim bem assertiva mesmo. E quando você volta para o nível do mar,
é interessante os primeiros meses, assim, sabe? As primeiras provas, né? Por isso que a opção pela Colômbia, que você perguntou, ela entra numa questão logística, porque ela é próxima de nós, ela entra numa questão da realidade sul-americana, você vai treinar, você vai conviver com pessoas dentro do nosso convívio sul-americano, né? Porque chega lá, você respira isso tanto da parte dos amadores, nós, quanto dos atletas de elite. Então tem muita gente treinando lá. Fora o pessoal da bike, fora o pessoal do triatlon, fora o pessoal das corridas de montanha, tá todo mundo lá. Porque é acessível, é um custo mais barato em relação aí até o Quênia, né? Alimentação compatível com a do Brasil, é um outro fator. Língua também, né? Comunicação. Então, e quando você precisa voltar a nível do mar para uma competição, você pega um voo e rapidinho você está de volta em São Paulo, nos Estados Unidos, em Buenos Aires. Então você vem para a tua prova-alvo de uma maneira objetiva, assertiva. Lógico que o efeito da altitude vai durar Meses. 30, 60, 90 dias, mas as primeiras competições, que são as mais importantes, você já tem que pensar no quando que tu vai sair de lá para onde que você vai. Legal. Né? Então, para mim foi bem interessante, eu não estava fazendo nenhuma preparação específica, nem para uma meia maratona, nem para uma maratona. Porque, na verdade, eu estava voltando de uma lesão, que depois eu engordei, então estava perdendo peso ali, tentando voltar para o ritmo que eu corria. Mas a gente vai testar, não é? Legal. Então, me inscrevi numas corridinhas aí de 10 quilômetros, né? E é interessante, assim, você se sente um Superman. Vou tentar uma vez e depois já falamos da sua lesão. Eu lembro que o Hidalgo chegou lá na altitude dia 21 de dezembro, que ele foi passar o Natal lá comigo, né? E aí, o primeiro dia, ele foi correr, vou fazer 5 quilômetros adaptação. E daí, no quilômetro, eu fui esperar ele lá na metade do percurso. E no quilômetro 3 ele vinha andando. Comecei a andar. Então, assim, a altitude não mente, né? 2023 nós paramos. Você estava tentando Paris ou não? Eu já se frustrou? Sim, então era o Campeonato Mundial de 2023, era preparação para as Olimpíadas de Paris, que seriam em 2024. Então, fiz todo o planejamento novamente, né? Fui para altitude em Paipa, na Colômbia, da altitude fui para os Estados Unidos, e aí eu já melhorei ali nos Estados Unidos, eu baixei de 16 nos 5.000, corri 15,49 e corri 9,42, e até então, 2022, era 9,45 a minha melhor marca. Então ali eu já fiquei feliz da vida, 9,42, aí eu fui para a Europa. Cheguei lá na Europa, corri 9,49, 9,47, 9,36. Fiquei felizaça. Aí e corri mais uma vez 9,48. Então, a minha temporada na Europa foi 4 provas muito razoáveis, assertivas, além do 9,42 dos Estados Unidos. Então, eu tinha feito 5 vezes muito próximo do meu melhor. Eu estava feliz da vida e ainda com um PBzão ali de 9,36. E aí saiu a atualização do ranking, eu não estava entre as 36 do mundo, naquela ocasião eu estava em 38 do mundo, eu fiquei de fora por 2 posições, chorei bastante, foi bem difícil aceitar, mas, né, o choro dura uma noite e ao amanhecer tudo volta ao normal. Segui treinando, fiquei fora do Mundial de Budapeste, e fiz a minha melhor marca em Budapeste e fiquei fora do Mundial no mesmo ano que era em Budapeste. E aí, no ano seguinte, ali eram os Jogos Olímpicos de Paris, que eu sabia que seria muito difícil, porque visando já o Mundial, que eu tinha ficado ali na porta para conseguir a vaga, então eu sabia que eu teria que melhorar muito e que teria que dar tudo certo. Fiz o mesmo caminho, fui para altitude, treinei, fui para os Estados Unidos. Cheguei lá nos Estados Unidos, a primeira prova, cheguei 24 horas antes de competir, desci no aeroporto, fui para o Airbnb, trotei, no outro dia, 24 horas, era a prova. Fui para a prova, corri 9,31. Pensei, nossa, meu Deus, acertei de novo, vai dar certo, vai ser um ano extraordinário. Na segunda prova, corri os 5.000,
de 15:49, corri 15:43, né? Então, nessa competição, né, em 2 semanas eu fiz a segunda melhor marca da história do Brasil no obstáculo, que é 9:31, só fica atrás da Tatiane Raquel, que é 9:24, se não me engano, e fiz a 5ª melhor marca da história do Brasil, de todos os tempos, nos 5.000 metros, que é 15:43. Então, só 4 mulheres no Brasil correram melhor do que eu, né, na história. No obstáculo, só a Tati. Então, eu pensei, poxa, vai ser um ano legal, tá dando tudo certo. Isso era 2023? 2024. Aí, era o ano olímpico, né, ali a briga por Paris. Aí, segui treinando, competindo, voltei dos Estados Unidos. Aí teve uma outra prova que eu corri ali nos Estados Unidos, corri 9:47, não fiquei satisfeita, achei que sairia tudo perfeito, enfim, daí voltei, competi o Campeonato Ibero-Americano e o GP Brasil. Aí no GP Brasil eu senti umas dores no glúteo ali e tal, e só que eu saí do GP e já fui direto para a Europa. E com aquela dor perpetuando, irradiando do glúteo para posterior, isquiotibial. E aí, lá na Europa, 5 semanas, 4 provas, um espaço curto de tempo, sem recurso do qual eu tenho em Jaraguá, né, junto com a minha estrutura de equipe multidisciplinar, apenas fiz o básico, né, alongamento, gelo, massagem e calor, e aquela dor não ia embora. E competindo, né? Chegava o final de semana, competia. E aí, então, um pouco de aquele esforço mental pra, não, eu tô bem, é só, essa dor vai passar, essa dor é placebo, é coisa da minha cabeça. Só que não, ia lá, competia, daí não desempenhei, né, o que eu gostaria de ter corrido, corri ali na casa dos 9:50 e pouco e tal, né, e foi isso. Quando eu voltei para o Brasil, cheguei no Brasil, a primeira coisa, desci em São Paulo, fui no ortopedista em São Paulo, fiz tudo no mesmo dia, uma ressonância na Prevent Senior e já saí com o resultado da ressonância e já saí de lá triste e eu ainda tinha que competir o Troféu Brasil, que era a última tomada de marcas para os Jogos Olímpicos. Contextualizando, você estava no seu auge com uma lesão. Com uma lesão e... Quanto mais perto do nosso objetivo, ou quando a gente faz as nossas grandes marcas, o nosso corpo fica mais sensível, mais, enfim, é sensível. Então, quanto mais no ápice, mais cuidado a gente deve ter. Então, é isso. E aí, eu tinha o compromisso meu para comigo e para com o meu clube também, com todas as pessoas que me acompanham, de competir o Troféu Brasil e fechar o ciclo. Se der, deu, se não der, beleza. E eu já sabia ali, eu já estava em 43, 44 do mundo, então eu já sabia que seria muito difícil. Competi o Troféu Brasil, caí 2 vezes no fosso, foi uma prova horrível, a pior prova da minha vida, terminei em 3º ali, o Troféu Brasil, foi triste assim, mas... encerrou o ciclo, paciência, vira a página e segue. E aí, voltei para casa, procurei o doutor para me auxiliar aí na minha recuperação. São coisas da vida, né? Acontece. As lesões fazem parte da vida do atleta. Infelizmente, eu vejo isso diariamente. Eu lembro da sua ressonância e eu lembro os recursos que a gente tinha para tratar. Afinal de contas, você é um atleta de elite, que eu tenho que ficar atento com algumas substâncias. Então, entrando no assunto do doping, como que eu posso te tratar? Sendo que até o corticoide ou algumas outras analgésicos, enfim, são considerados doping pelo Comitê Olímpico. Enfim, temos uma lista gigante, que hoje em dia até peptídeo entra, então a gente tem que sempre ficar atualizado. Saiu já 2026 a lista, eu já tenho que sempre me atualizar, porque, querendo ou não, tem alguns atletas federados, tem você, tem outras... E aí a gente fica meio de mãos atadas, né? O que você fez de tratamento? Que recurso você tinha? Terapia por onda de choque? Algum dipirona só? Na verdade, assim,
o doutor sabe mais do que eu, né, que a gente evita, né, o máximo tomar medicamento. Então, a gente sempre foi para a parte da fisioterapia, né, do convencional mesmo, desde a ultrassom, laser, e chegamos na terapia de onda de choque, que foi o que teve o melhor resultado naquele momento. Beleza, dei uma diminuída nos treinos, mas segui treinando, porque alto rendimento é assim, a gente sempre está treinando. E aí melhorou a lesão, isso foi julho, final de julho ali, então passou agosto, setembro tratando, e aí o meu treinador veio com um novo projeto, em setembro, final de setembro de 2024 ali, pós Jogos Olímpicos, não consegui a vaga, beleza, e aí então ele falou assim, Simone, agora tá na hora de nós voltarmos para a maratona, vamos encarar? E vai ser da seguinte forma, já planejei tudo. Você vai treinar agora, setembro, outubro, aí novembro você vai participar de 2 meias maratonas, e dezembro você vai para altitude e vamos ficar 40 dias na altitude. Eu falei, nossa, professor, tudo isso? Sim, tudo isso. E aí foi o que aconteceu. Eu sempre faço aquilo que o meu treinador planeja. Se ele planejou cada passada minha, eu faço. Se ele me pedir para fazer, eu faço. Coisas que fogem muito, né? Às vezes do orçamento, viagens, competições, mas 95% do que ele pede para que eu faça, eu faço. E aí eu fui para altitude, né? Passei o Natal e o Ano Novo ali treinando. Foi uma experiência incrível que eu consegui levar meu pai comigo. Meu pai treinou bastante lá na altitude. E também depois o Hidalgo foi ali no dia 21 de dezembro. A gente passou o Natal ali treinando. Aí ele alugou uma bike lá. Ele ia comigo nos treinos mais difíceis de bike, me dando todo o suporte. Foi bem legal a experiência. E aí voltamos e fomos para a Maratona de Houston, dia 19 de janeiro de 2025. E aí na Maratona de Houston, eu cheguei lá, eu pensei, fiz alguns treinos na semana ali, pré-prova, o clima estava ótimo ali, 12, 14 graus, perfeito. E eu falei, nossa, eu vou correr muito, porque a gente sempre se baseia no treino que a gente fez, naquilo que a gente reproduziu. Então a gente já tem uma ideia do que a gente vai correr. Porque a gente não faz nada muito absurdo, muito aquém, né? Existe uma motivação que o ambiente, os atletas, os adversários nos ajudam, nos impulsionam para grandes marcas. Porém, a gente reproduz aquilo que a gente treinou. Então, assim, a grande maioria das vezes, a gente acerta e a gente já sabe o que a gente é capaz de fazer. Ora, a gente faz um pouquinho mais, né, o extraordinário, que é aquele dia que você tá 200%, ora você faz próximo da tua realidade, um pouquinho para menos, né? Então, eu tava muito confiante de que na Maratona de Houston, em 2025, seria uma grande estreia. Então, chegou o dia da prova, o clima virou, estava uma temperatura agradável, e quando a gente saiu do hotel para ir até a largada, já se deparamos com umas rajadas de vento muito forte, muito frio, e o Hidalgo falou para mim assim, vai ser difícil de correr essa maratona hoje. Daí eu falei, sim, mas eu tô bem, vamos lá, daqui a pouco o vento vira, né, um pouco de vento contra, um pouco a favor, e eu fui para a largada, aqueci, estava muito frio, a sensação era quando mordia os lábios de que estava anestesiado, os dedos dos pés congelados, e eu fiz a triste besteira de correr de bermuda, né? Fui até com manguito, tudo, gorrinho na orelha, mas eu corri de bermuda. E não foi aquela maratona que você larga a 0 grau e ao longo da prova sobe 1, 2, 5 graus. Ficou 0 graus, eu terminei em 0 grau, e eu só não parei porque eu queria ter certeza do que eu podia reproduzir naquele dia, e para não ficar ruim de cabeça, né, porque quando você para é o passaporte para frustração, né,
você fica com aquela interrogação, o que eu poderia ter feito? O clima te judiou no frio. Também. Muito. E aí eu fiquei com contraturas musculares enormes, o meu antebraço ficou doendo por semanas, flexor de quadril doendo por semanas e o meu glúteo doía muito. E o histórico de lesões ali, de dores, voltou. Mas aí eu pensei, eu quero aproveitar todo aquele treinamento da altitude, que eu fiquei 40 dias lá entre Natal e Ano Novo, todo mundo fazendo festa e descansando, e eu tava lá treinando, motivada, focada, então eu quero reproduzir isso numa maratona em breve, para mim não perder todo aquele esforço da altitude, todo aquele trabalho que tinha sido feito. E aí eu conversei com o meu treinador, ele me deu uma semana ali de recovery, de descanso ativo bem leve, e a gente retomou. Só que daí, era final de janeiro, eu não tinha mais altitude, eu não tinha mais um clima gostoso para treinar. Eu tinha o clima de Jaraguá do Sul, 35 graus. E aí, então, eu continuei treinando, né? Fiz o longão ali de 32 quilômetros a 3,58 por quilômetro. Só uma curiosidade, seu tempo ruim lá em Houston, lesionada, foi quanto? O pessoal da maratona vai gostar de saber. 2,56. Ruim. E você lembra do seu melhor tempo na maratona? 2,38,10. Bueníssimo. Então, eu corri ali 2,56 em Houston, né? E não gostei, eu já esperava correr ali na casa dos 2,40, um pouco abaixo, né? Bem próximo do meu melhor, porque baseado nos treinos que eu tinha feito lá na altitude. Então, deu errado, né? Eu não acertei o dia da prova em Houston e segui treinando para a próxima maratona. A primeira ideia era Roterdã, como a elite de Roterdã já estava fechada, eu não consegui entrar em Roterdã, eu consegui entrar na maratona de Viena, que daí eu perdia uma semana na preparação. Viena era 11 de abril, Roterdã era 17 de abril, uma semana a mais. Então, beleza, vamos treinar para Viena. E quando eu cheguei em Viena, a semana perfeita, clima perfeito, tudo fluindo, no dia da prova, novamente 0 grau. Então, 2 maratonas num espaço curto de tempo, com condições climáticas adversas, o que não é normal. Inclusive, a organização da Maratona de Viena mencionou no briefing técnico ali, no congresso técnico, que eles estavam esperando o recorde da prova, que eles estavam cientes que não iria acontecer em virtude das condições climáticas. Tinha previsão até de chuva durante a prova, não aconteceu, só ficou nublado, vento e frio. E Houston, né, voltando ali, no dia seguinte, pós-maratona, nevou em Houston. Nossa. Então, fazia 30 anos que não nevava em Houston. Então, o dia anterior, né, eu corri no domingo, na segunda-feira nevou em Houston. E em Viena eu corri, né, também em condições ali adversas que não é comum em abril. Na Europa já está, né, começando a esquentar, começando a primavera. As condições já são bem favoráveis para a maratona. Simone, uma outra coisa, você é uma atleta aí da Confederação Brasileira, do Comitê Olímpico, e teve um detalhe que a gente esqueceu de falar, você também é uma atleta militar, né? Você é sargento, segundo sargento, terceiro? Terceiro sargento. Sobrou pra você nessa história também, né? Como que foi isso? Como que se torna um atleta militar? No Brasil existe um programa olímpico de alto rendimento que se chama ProLim, que é dentro das 3 forças, né? Aeronáutica, Marinha e Exército. Então tem um edital lá de convocação que é baseado no ranking e na posição ali dos atletas, do resultado dos atletas. E é uma ajuda, é um incentivo, é um patrocínio que as Forças Armadas auxiliam esse atleta. A gente representa as forças em mundiais, em competições, né? Só que também a contrapartida é muito positiva, né? Porque além desse período que a gente pode ficar até 8 anos dentro das forças, a gente tem todo os benefícios, né, de um terceiro sargento. Entendi. Então
é o auge da carreira do atleta. Top Representar né, as Forças Armadas, no meu caso a Marinha do Brasil, é uma honra muito grande, porque além de todos os benefícios, né, é algo extraordinário, é o auge da carreira do atleta. E nós, como temos estrutura de treinamento em Jaraguá do Sul, tudo bem. Agora, se ela estivesse no Rio de Janeiro, por exemplo, ela podia estar usando toda a estrutura da Marinha lá, né, de pista, de academia, de fisioterapia, entendeu? De hospital militar, de tudo, né? O atleta militar, ele tem todo esse aporte, né, por trás, né? A gente não utiliza porque estamos aqui em Santa Catarina, né? Eventualmente uma coisa, um compromisso ou outro, daí aproveita. Mas o programa olímpico, ele tem sim esse apoio das Forças Armadas, né? Que faz com que os atletas de elite possam né, se despontar e financiar esses campings de treinamento e financiar viagens para o exterior, para competição, né? Então ajuda bastante. Você não precisa ficar enquartelada lá, ou às vezes tem... Quando a gente é selecionado, né, eu passei por todo o processo, né, a gente tem um curso, uma formação, então eu fiquei lá no Rio de Janeiro 60 dias, fizemos as aulas, todo o cronograma ali técnico, para você entender como funciona as forças, como funciona a Marinha, e aí depois a gente é convocado em situações pontuais, né? Daí a gente comparece lá para fazer uma reciclagem, para representar a Marinha em algum evento, para receber alguma honraria. Sempre tem essa parte, né, do compromisso militar que a gente tem. Eu admiro bastante, tanto as Forças Armadas quanto essa dedicação. E o que mais? Lesão do amador, staff, quadril. Do amador ao profissional. A lesão do amador também é assim, né? Tira você da corrida, tira você do chão, né? Principalmente, né, nós temos assessoria de corrida, então a gente vive toda essa dinâmica, né? De você estar lá com o aluno da assessoria e você está correndo junto com o aluno da assessoria e daqui a pouco uma lesão tira um aluno da assessoria de campo, né? De campo não, das pistas, né? Do asfalto. E é ruim, é frustrante, né? Você passa por todo aquele trabalho de reabilitação, com a vantagem que a gente pode tomar uns corticoide, pelo menos. Você teve uma lesão labral, né? No quadril, precisou infiltrar. Teve que fazer infiltração, né? Melhorou. O médico chegou e falou assim, olha, eu acho que maratona você não devia mais correr, né? Aí eu pensei comigo, bom, já corri 9, tá bom, né? Deixa assim então, né? Daí ele falou assim, mas meia maratona também era bom tu dar uma segurada. Eu disse, poxa vida, né? Então, assim, eu acho que o entendimento do que está acontecendo com o teu corpo naquele momento e você se consultar com um profissional, no caso da clínica ali de vocês, do COI, mas você seguir a recomendação é fundamental, porque senão você está dando murro na parede, né? Então, assim, o médico pediu, tire o pé do acelerador, tirei o pé do acelerador. Vai fazer fisioterapia? Vai fazer fisioterapia. Não é uma vez por semana, é todo dia, entendeu? Você vai entrar com a infiltração, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. O meu médico me puxou a orelha, falou que eu fazia pouco fortalecimento, e fazia mesmo tendo uma clínica de fortalecimento dentro da assessoria esportiva. Então, assim, intensificou-se o trabalho de fortalecimento, de flexibilidade. Hoje eu voltei a correr, inclusive voltei a correr uma meia maratona no passado, depois de muito tempo, desde a lesão de labro não tinha mais corrido meia, só 5 e 10, para realmente ficar numa zona de conforto, né, porque quem tem a dor não quer voltar a ter aquela dor, né, e também não quer que a coisa piore a ponto de você ir para um processo cirúrgico, que é o que nós tínhamos conversado. E uma coisa interessante da situação do Hidalgo é que a recomendação era cirurgia. E aí ele não pôde fazer a cirurgia porque eu estava bem no período competitivo e eu ia viajar. Então a gente não tinha um suporte, a gente não conseguiu organizar uma logística para que fizesse a cirurgia. E aí ele falou assim, então vamos fazer a infiltração e nos próximos 6 meses você avalia como você vai estar, se vai ser necessário
a cirurgia, mas a recomendação era cirurgia. Agora depende da sua dedicação, né? Correr mais leve, pedalar, fazer outros esportes com menos impacto nesse momento, fisioterapia e muito fortalecimento. O médico deixou bem claro. Deu certo, você Deu tá sem certo, dor. sem Foi, dor. o primeiro acompanhamento quem fez foi o Dr. Jorge, depois passou para o especialista. Ir para bike, de quadril. bike não foi fácil, para bike ergométrica não foi fácil, porque a gente que é da corrida, né, cada um no seu quadrado, né? Então, assim, eu tive que ir para bike, eu tive que mudar o meu processo todo, sabe? Não só pensando no esporte, no lazer, mas pensando na saúde a longo prazo, né? Então, assim, foi uma reconstrução, que eu acho que o atleta amador e subamador, né? Que eu digo subamador porque aquele que está começando não é atleta amador ainda, ele vai chegar lá. Mas tem que ter esse entendimento, né? Então, quando a gente fala dentro da assessoria, precisa parar. Eu tô com dor. Ok. Procurou ajuda? Já fez uma consulta? Já fez uma ressonância? Já viu um fisioterapeuta? Porque do nada ela não vai desaparecer. Tem todo o processo. Né? Tem todo o processo. Então, quanto antes você procura a parte profissional, melhor. E até, muitas vezes, é uma coisa simples de resolver. Algumas vezes é mesmo, né? E a pessoa protela aquilo e se arrasta com aquela dor, né? Então, a gente diz, não, vai de cara, suspende aqui, vai lá, faz isso, faz aquilo, procura. Então, assim, a maioria das vezes as pessoas retornam para o esporte, o que é muito bom, né? E os que têm que retornar com limitação, eles têm que entender, né, o que aconteceu nesse processo, né? Essa consciência de vocês é muito importante, né? Porque vocês têm assessoria e tem a referência ortopédica logo ao lado. Exatamente. Mas, às vezes, pro paciente ou pro aluno entender é muito mais difícil do que para você, que se eu falar para você, não tem jeito, é mais fácil. Eu acho que o processo da questão de reabilitação, ele é muito importante porque existem dois fatores. Aquele aluno, aquele atleta amador, que ele tá com a lesão e ele não quer parar, ele continua persistindo no erro. Então, ele continua fazendo tudo errado, não segue as recomendações, e tem aquele atleta que daí foi no médico, recebeu a recomendação de fazer uma reabilitação, de seguir o exercício de baixa intensidade, e ele também daí não faz. Ele não, vou parar com tudo. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para uma evolução muito grande da cura através do movimento. Surgiu muito, eu lembro que quando eu comecei a treinar há 20 anos atrás, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, ou se tinha, era muito limitado. Então, hoje a gente tem todo um trabalho de mobilidade, de elasticidade, de flexibilidade para melhorar as nossas condições físicas, musculares. Tem todo um trabalho de preparação física dentro de um treino orientado. Tem toda uma fisioterapia profissional que evoluiu muito ao longo dos anos. Então, assim, quando você tem uma lesão, parar não é o caminho. Perfeito. Porque se você parar, você vai ganhar peso, você vai ficar desanimado, você vai perder o foco, e aí aquela lesão vai piorar ainda mais. Pode se alongar o processo de recuperação. Então, se você se mantém ativo, né, fazendo outros esportes ou fazendo outras atividades de baixa intensidade, onde você mantenha a sua condição física, e muitas vezes fortalecendo também, já vi várias situações de recomendações, né, doutor, para a pessoa fazer o fortalecimento para fazer a cirurgia, para voltar melhor, para voltar mais rápido. Então, a cura através do movimento, eu acho que é o caminho. E eu sou prova viva disso também. Lógico que no alto rendimento, às vezes, a cabeça não acompanha o corpo, porque a gente mentalmente quer fazer aquilo que a gente fazia antes e o corpo não está mais respondendo da melhor forma, né? Então, assim, eu nunca parei de treinar quando eu estive lesionada. Eu sempre treinei, né, de forma diferente, adaptada e muitas vezes até dando apenas um estímulo na semana, para não perder tanta condição física, né? Nunca ganhei peso nesse período de lesão, de dor, né? Sempre mantive a minha forma física, né?
talvez tenha perdido força, valências físicas específicas, né? Mas o condicionamento físico logo retoma, né? Após os estímulos, né? Assertivos. Então, eu acho que, assim, você corredor amador, ou você que está iniciando, né? Em qualquer esporte, principalmente na nossa área, que é a corrida, né? Escute, né, os sinais do seu corpo, respeite a ajuda profissional e não pare, porque a cura é através do movimento, é mandar sangue para aquela região que está com a dor, irrigar e criar, né, novos índices proteicos ali na região para se recuperar mais rápido possível. Perfeito. Essa aí dá pra gente replicar bastante lá, isso aí eu falo diariamente. Não dá pra... Hoje em dia não existe mais aquele ortopedista que fala para tudo, né? Então, tem a medicina esportiva evoluindo e a reabilitação melhor ainda. Então, isso é muito fundamental e importante. E o interessante também, desculpa interromper, já interrompendo, a questão... Quando a gente vendia o produto do personal trainer, no caso, do fortalecimento, que não se falava fortalecimento, falava-se em musculação, falava-se em condicionamento físico, falava-se em estética, definição estética, porque eram as valências que mais se sobressaíam, né? Até que determinada pessoa disse, não, eu não quero fazer musculação, né, para correr, né? Eu não quero ficar musculoso, porque achava que musculação é para ficar musculoso. Ficar forte. Né? Eu não faço por estética, eu faço por lazer. Eu não preciso emagrecer, eu tô bem assim. Aí, de repente, entrou uma palavra totalmente diferente no vocabulário, fortalecimento. Não se falava essa palavra. E aí, porque os médicos começaram a martelar na questão do fortalecimento. E aí nós começamos entre aspas, a tentar vender a ideia de que era uma coisa diferente, mas na verdade era a mesma coisa, né? É uma musculação específica, é um trabalho específico que vai juntar uma série de outras valências, que depois culminou também no treinamento funcional, que era um produto que sempre existiu, mas estava esquecido por aí, porque as academias começaram a vir com as máquinas, aquela coisa arada toda. Então, daqui a pouco veio uma musculação terapêutica, depois veio o treinamento funcional, e depois veio outras coisas, né? Pilates, que também já existia há muitos anos, mas daí depois veio o Pilates de máquina também, para fortalecer, né? Como mais uma alternativa, né? De alongamento e fortalecimento. E aí depois veio outras coisas, né? Outros tipos de produtos. Mas o fato é que a importância dos ortopedistas, né, em cima da comunidade da corrida, da bike, de triatlon, de que o fortalecimento precisa caminhar junto, eu acho que isso também está sendo hoje uma cultura que está melhorando bastante, porque daí aquela pessoa que diz assim, eu não gosto do ambiente da academia, ok, então você vem aqui para a nossa clínica de personal, você procura um espaço terapêutico mais privativo, ou você procura um estúdio de pilates, enfim, você tem mais alternativas hoje do que antigamente, que só tinha aquela academia de musculação pura e simples, não é verdade? Aproveitando isso, pergunto para vocês se já viram algo, isso a gente está falando de Brasil e atualidade, mas vocês que andam o mundo inteiro em competições, se já viram algo muito melhor dos outros atletas, dos outros competidores em questão de reabilitação, centros, alguma coisa muito diferente? Você acha que estamos muito longe? Hoje tem as câmeras hiperbáricas, né, que eu acho que é uma tendência, né, de recuperação, de recovery, de tratamento de lesões, né. Aquelas esteiras na piscina. Né? As câmaras hiperbáricas de hipóxia, né? Que é como se fosse você dormir num local que simula altitude. Então a gente já viu isso, né? Na Europa tem bastante. São coisas que demoram muito para chegar para nós, né? Então é uma outra realidade. Nós fazemos muito com pouco, esse é o certo. Eu acho que também na sua capacitação profissional, né? Tá buscando lá fora muito conhecimento para trazer para nós, mas às vezes é o feijão com arroz que mata a fome, que dá resultado, né? Então, o diferencial, ele ajuda, né? Mas
se você fizer o básico bem feito... Não precisa de nenhuma fórmula mágica, né? Resumindo, é isso. É. Simone, temos aí você no auge, sem lesão. Dá para esperar aí alguma aspiração Los Angeles? Opa! Então, assim, esse sonho olímpico, né, é o que nos motiva, o que faz a gente brilhar todos os dias, né? A gente sabe que a idade vai chegando, né, e que as nossas dificuldades são grandes. Mas estou ainda em busca da vaga para Los Angeles. Quero batalhar, assim, para chegar em Los Angeles. Tenho o sonho de correr a maratona nas Olimpíadas e espero poder realizar esse sonho em Los Angeles. Vou fazer camping esse ano, em março embarco para a Colômbia novamente, vou percorrer o mesmo caminho que eu já fiz, que sei que dá certo, e tentar, se Deus quiser me abençoar, acertar melhor as provas. Farei o primeiro semestre na pista e o segundo semestre na rua. Né, que da metade do ano para frente o clima na nossa região é mais ameno, é mais fácil de treinar longas distâncias, né? Então eu vou optar nesse momento, nesse primeiro semestre, fazer a temporada de pista e depois segundo semestre buscar aí melhor marca nas provas de rua. Então, acho que é isso. Obrigado por compartilhar a história de vocês, a trajetória, mas eu queria que vocês deixassem um recado final. Sei que você vai falar para não parar nunca, e o que mais você quiser. Então, a minha frase é: eu ajudo pessoas a se transformarem através da corrida e do exercício físico. Eu acho que somos pessoas importantes, né, na vida das pessoas. As pessoas chegam pra gente, né, pra ti, doutor, no momento mais vulnerável que ela está, né, no momento que ela busca a melhora, né, que ela quer se curar, né, daquela patologia que ela está vivendo naquele momento. Então, a gente tem o papel de ajudar as pessoas. E no meu caso, como profissional de educação física, como atleta, é ajudar as pessoas a melhorarem um pouquinho mais, incorporarem na sua rotina aquele espírito, né, de atleta, de corredor amador, entender que o esporte é para todos, que não precisa de muito, apenas de dedicação, de orientação profissional, né, escutar o professor que está ali assessorando, que juntos a gente pode ir mais longe, porque a SPF não para nunca. Sabia disso, perfeito. Dora, através dos clientes que entravam e continuam entrando na assessoria até hoje. Então, eu acho que é muito importante, né? A gente agradece sempre a equipe multidisciplinar, mas agradecer todas essas centenas de milhares de pessoas que continuam também com o nosso assessoramento esportivo, seja online para todo o Brasil e para o exterior, que a gente tem, né, a SPF online, ou presencial em Jaraguá do Sul, mas agradecer de coração mesmo, porque compraram a ideia da nossa assessoria esportiva, compraram a ideia do sonho olímpico e permanecendo na assessoria conosco, acabam permanecendo com o sonho junto com ela também. Então, meu muito obrigado, sabe? Um grande abraço. Perfeito, obrigado. Obrigado, doutor. Valeu, Feliz demais por estar aqui. Gratidão. Perfeito, obrigado. Bom, então, gostaria de agradecer a todos os que ficaram até o final. Quem puder, se inscreva aí no canal Ortho Talks, que em breve teremos mais episódios tão bons como esse.